Saudações Havaiana para você que quer onda boa todo dia. Sou o engenheiro Guilherme Amado e falando no vídeo anterior do caso da praia do Icaraí, que até o final dos anos 80 ainda apresentava essa linda faixa de praia com mais de 100 metros de largura. E hoje, apesar de todas as intervenções, como vimos no vídeo anterior, ainda persiste o problema da erosão pelo avanço do mar. E daí surgiu aquela interrogação, né? Na verdade ficou: qual a melhor solução? E mesmo que você acha que sabe nada de engenharia costeira, depois de ver esse vídeo até o final, vai entender o ditado que diz que em engenharia é necessário um carrinho de conhecimento para um caminhão de bom senso. Mas vou também apresentar os custos dessas obras, não para questionar valores, que isso lá é missão dos tribunais de conta, mas para que você pense em termos de criação subjetiva de valores, para irmos além da necessidade da obra e alcançarmos um fator crucial, que é o real valor gerado para as economias de praia com essas obras. Mas entenda, não é a questão 2 milhões investido, mas sim de milhões e milhões que podemos alcançar como atrativo para essas comunidades costeiras. Então, rema comigo que agora vamos ter conhecimento das obras realizadas no Brasil para salvar as praias do avanço do mar. E vamos agora aqui para esse trecho maravilhoso do litoral de Olinda, que possui 10 quilômetros de extensão em uma orla que é uma aula de engenharia costeira aplicada. São mais de 12 quilômetros só de paredão de pedra construído para conter o avanço do mar nos últimos 50 anos. Depois, quando puder, dá uma olhada lá pelo Google Earth, desliza por essa orla, só para você entender o drama desse litoral. São quilômetros de ausência de praia. Mas só para termos como parâmetro, coloquei aqui um custo médio de R$ 7.000 por metro linear de obra executada. Valor esse que foi calculado através de contas que as prefeituras apresentam naquele primeiro momento midiático, né, de lançar a obra. E não foram aí considerados os valores adicionais dos aditivos, ajustes, reparos e manutenção que a gente sabe que acontece. Mas com esse valor, então chegamos a um custo aí de instalação de R$ 86.100.000 só nessa orla. Essas estruturas, que consomem bastante dinheiro, também são chamadas de enrocamento, quebra-mar, mole ou espigão. Possuem diferentes projetos e técnicas de construção, mas essa metodologia de empilhar pedras foi inicialmente utilizada pelos fenícios há mais de 25.000 anos no passado. E eles utilizaram aí para atenuar as ondas nas saídas das embocaduras de rio, que eles eram navegadores natos, né? Mas para entender, de modo básico, vemos aqui dois tipos de obra. Obras de engenharia costeira, né? São essas de caráter aderente, que são conectadas ao litoral, e as de caráter destacado, que são essas afastadas do litoral. Mas aí, aqui no Brasil, o método comumente executado para executar essas obras é através do despejo de pedras através de caminhões basculantes. Eles são utilizados com diferentes tamanhos de pedra, que variam de pequena, mais concentradas no núcleo da estrutura, na parte central, até as grandes pedras utilizadas na cobertura, chamada carapaça. E se caso não houver uma pedreira perto do local de obra, aí sim são utilizados os blocos de concreto pré-moldado. Mas não vou exaurir agora esse assunto, e se houver interesse, deixa aí nos comentários que falo mais em outra oportunidade. O que temos que saber é que essa técnica, apesar de alcançar a finalidade que se propõe, é uma obra que existe manutenção periódica e dependendo do local que ela foi construída, em média, a cada 15 anos exige reparos, o que vai fazer aí aumentar os custos, né? E não é porque o mar destrói a pedra, mas sim porque o empilhamento das pedras vai sendo desfeito aos poucos, tanto pela ação direta das ondas durante os períodos de ressaca, né, com vai e vem das ondas, derruba as pedras, como também pela ação indireta do mar, que vai cavando ali no sopé da obra, vai retirando a areia e aí vai desmoronando, né, até o ponto de abaixar a crista, né, que é a altura máxima da obra, ao ponto de exigir reparo. Agora veja esse trecho aqui, nesse trecho, somente porque esses
esses espigões estão desalinhados, as correntes de maré e as ondas incidentes dessa direção, ao penetrarem por esse espaço, criam esse vórtice. Você pode ver até aqui, né, a textura da água formando aí esse vórtice. E a energia das ondas espalha os sedimentos, assim, dessa maneira, né, que você pode ver até onde tem aí os sedimentos acumulados, né, para os lados. E acontece que mesmo com todas essas estruturas, aqui nesse trecho, foi exigido um novo espigão, quase 1 quilômetro aí de enrocamento para conter a erosão, só por causa dessa, vamos dizer assim, dessa onda residual que está entrando aqui por conta desse espacinho que tem aqui nesse desalinhamento das estruturas instaladas. Era necessário, beleza, mas com todo esse dinheiro investido, será que não dava para planejar aí uma área de natação, banho de mar protegido de animais marinhos? E aí fica o nosso apelo, né? Governantes de Pernambuco, até quando vamos ficar vendo ataque de tubarão nessa orla? São anos de recorrência desse problema. Para acabar com isso, tem que fazer umas áreas cercadas, do tipo curral de pesca mesmo, que duram anos. E olha que o pescador faz isso de forma artesanal, quase sem recurso nenhum. Pode ser até de bambu, que dura muito em água salgada. Fica aí a dica, né? Eu tenho certeza que a população vai agradecer, e você, político, que tomar essa atitude aí, tenho certeza, vai ganhar muitos votos. Mas vida que segue. Vamos agora para a Praia de Copacabana, a primeira grande obra de proteção costeira contra o avanço do mar, uma intervenção de caráter aderente, executada através da técnica de aterro hidráulico. Essa obra foi realizada no início dos anos 70 e utilizou 6 milhões de metros cúbicos de areia, trazidas de jazidas costeiras, através de bombeamento, assim como de jazidas marítimas, através de dragas de sucção recalque, que é uma técnica ainda utilizada hoje de forma semelhante. Bom, vale o destaque que grande parte dos sedimentos utilizados nesse aterro foram bombeados da antiga Praia da Saudade, que ficava aqui no sopé do Pão de Açúcar, ali na enseada de Botafogo. E ficava onde fica hoje, né, o Yacht Clube do Rio de Janeiro. Ou seja, uma área privada e que mataram aí uma praia para ajeitar outra, né? Mas, enfim, para os fins que se propôs, essa obra é um sucesso da engenharia costeira. Ela deve ter sido, custou, né, aí lá pela década final de 60, né, da década de 60, aí 10 milhões de eu não sei nem que novos cruzeiros, né, que eu vi lá no... Enfim, eu tentei fazer a conversão, não consegui muito, mas eu supus aí que em torno de 80 milhões para esses 4 quilômetros, 80 a 100 milhões custou essa obra, o que deu mais ou menos aí o parâmetro aí de 20 mil reais por metro linear de obra executada. Mas desde sua conclusão, há 50 anos atrás, não teve nenhuma manutenção de reparo. E apesar de pontos eminentes de erosão, durante as marés de ressaca, naturalmente a praia se recompõe, né? Mostrando aí que ela ficou, apesar de ser uma obra fabricada pela mão do homem, ela manteve aí o seu estado de equilíbrio dinâmico, né? Uma praia saudável. Porém, um impacto negativo. E como vemos aqui entre essas duas fotos, né, do antes e do depois, acontece que vemos aqui que a praia, que tinha uma larga faixa de espraiamento, com uma inclinação bem suave, típica de um perfil de praia dissipativa, passou, depois da obra, a ter essa praia com uma faixa de espraiamento, de arrebentação de ondas muito curta e concentrada na beira, típico aí de uma praia de perfil refletivo, o que fez aí, né, a praia ficar mais perigosa, elevando o risco de acidente e afogamento. Mas, como vamos ver a seguir, esse é um impacto recorrente em todas as obras que utilizaram essa técnica. E como essa praia de Copacabana foi o caso que eu utilizei no meu trabalho de mestrado apresentado em 2016 na PUC, se interessar, copie esse código aqui, né, o QR Code, que vai acessar na página 64 da edição de 2021, que comemora 85 anos da revista DAI-Sabesp, qual foi a solução que eu estudei para contornar esse impacto negativo. Ou então, aguarde aqui em breve, eu vou estar aí lançando um vídeo para você conhecer o plano para maravilhar essa praia, o projeto Pipeline.
Mas vamos seguir, que ainda tem mais. E chegamos aí à cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Recentemente, 2019, 2020, fez essa grande obra aí de aterro hidráulico, mas que ao longo dos seus 23 quilômetros de litoral, existem mais de 22 espigões, perfazendo aí um total de 16 quilômetros de enrocamento construídos ao longo dos últimos 60 anos. E aí, né, minha gente, mesmo como parâmetro aí que eu utilizei para essa primeira obra de aterro da Praia de Iracema, que contemplou a construção de um espigão e de um aterro de uma seção de 800 metros de praia, só essa primeira fase de obra, realizada no ano 2000, ela custou aí em torno de 19 milhões. E como foi utilizada uma granulometria muito alta de areia grossa, o que aconteceu? Mesmo com esses dois espigões aqui, que você pode ver, de cada lado da praia, foi medido um recuo de até 1,5 m por ano para essa praia. E daí, em 2019, foi necessário refazer o aterro, conforme vemos aqui nessa vista, aqui é o projeto de obra para o segundo aterro. E aí, gente, acontece que foram tantas intervenções nessa orla, como reforma da beira-mar em 2010, 232 milhões, requalificação da orla em 2018, 85 milhões de dólares e várias outras cositas mais que resolvi usar só como parâmetro esse valor aí de 2000, e aí chegamos a esse parâmetro aí de R$ 23.750 só por metro linear de obra nesse trechinho aqui, né? Não quis nem fazer o outro. Mas como disse, não estou aqui para questionar valores, e sim projetos de obras que na verdade não consideram a balneabilidade das praias, pois mesmo com todo esse dinheiro aí investido, quando você chega hoje na praia, se depara com essas plaquinhas, essas plaquinhas aqui que vocês podem ver, que foi colocada pela prefeitura para avisar que tem águas profundas, risco aí de acidentes e afogamentos. Como pode, né? Com todo esse dinheiro, enfim, o que aconteceu? A praia ficou com uma inclinação muito acentuada. E mesmo com ondas de baixa altura nessa região, a forma de da arrebentação abrupta das ondas, vem ocasionando vários acidentes. Fica aí, né, dica para as outras praias, como a gente vai mostrar Balneário Camboriú logo à frente. Mas vamos agora para Conceição da Barra, no Espírito Santo. E vemos aqui esse tipo de obra que utilizou aterro hidráulico e esses espigões aí semicirculares, que até então dito como novidade de obra no Brasil. Mas que fica aqui registrado que a primeira publicação científica utilizando essas estruturas semicirculares como defesa costeira foi apresentada na minha tese de graduação em 1999, onde avaliei esse tipo de estrutura através da modelagem matemática no MAIC 21, que é um programa computacional da Danish Hydraulic Institute. Mas como vemos aqui nos resultados, foram positivos. Acontece que essa obra aqui, mesmo sendo bem estudada, como vemos aqui, uma modelagem matemática, apresentou alguns resultados não esperados, como a erosão excessiva aqui no limite norte da obra, que em alguns anos depois de concluída, foi necessário algumas intervenções de reparo, inclusive com a construção de um 6º espigão. Tá barato? Não tá barato. Mesmo aí avaliando esse custo aí de 41 milhões em 2.200 metros de orla, chegamos a esse custo aí de 18.636 reais por metro linear de obra instalada, né? Mas, contudo, tô nem aí para os valores, e sim apresentando um olhar crítico quanto à capacidade dessas obras de alavancarem as economias dessa comunidade costeira. Contudo, vemos aí essa nova visão aí, nessa nova vista, vemos que a obra é quase pronta. E como eu estive pessoalmente visitando essa obra, percebi também a acentuada inclinação da praia, dificultando aí o acesso ao mar, inclusive para um simples banho.
E se alguém aí da área visitou ou conhece alguém que mora aí, escreve nos comentários confirmando ou contestando o que eu estou falando aqui. E agora você vai entender como o bom é inimigo do maravilhoso. Olha essa obra na Praia de Siloso, Singapura. O que é que você acha? Olha isso. Veja que maravilha de praia completamente feita pela mão do homem. Agora me diz, o que é que você acha? Vou até voltar aqui para você dar uma olhada, né, no anterior. Esse e compara com esse. Vai, me diz aí. Fala sério, né, gente? Isso que aqui que é uma maravilha de praia, de alta balneabilidade, atrativo e paisagismo, nota 10. 10, nota 10. Diz aí, né? Podia até parar por aqui, mas tem mais. Rema comigo. Chegamos aí também a linda Marataízes, no estado do Espírito Santo. Mesmo projeto, do tipo copia e cola, utilizado lá em Conceição da Barra. E temos aí os custos também de 41 milhões em 1.700 metros de orla, isso lá em 2008. Chegamos aí ao valor de R$24 mil por metro linear de obra executada. E nesta vista aqui, eu quero que você veja que antes de finalizarem o projeto, a praia era melhor do que quando terminaram. Como é que pode isso? Antes de iniciarem a etapa de aterro, e os enrocamentos foram construídos, né? E aí ficou esse enrocamento aí um tempo antes do aterro. E o que aconteceu? A difração de ondas naturalmente formou esse pontal aqui, que era muito mais aprazível ao banho de mar do que depois de aterrarem tudo, né? Que não fica nenhuma área de acesso. Você pode ver até que nesse canto a difração foi comendo e ficou essa praia completamente íngreme e com arrebentação bem próxima da beira, o que dificulta o banho de mar, né? Mas tudo bem. Só para você ver aí como a história se repete. Ah, sim, detalhe, né? Ainda teve isso, né? A Prefeitura comemora o reinício dos serviços de recuperação da orla, publicado em 13 de outubro de 2016. Ou seja, depois de fazerem tudo isso, gastaram dinheiro, ela ainda teve que voltar aí com obra, né? Mais uma vez, meu, seu, nossa dinheirinha indo por água abaixo. E só para você ver como a história se repete, em 1982, Marataízes, na década de 80, já era um balneário de grande procura. E acontece que depois de 20 anos de avanço do mar, a primeira obra de proteção executada através da técnica de gabião já apresentava falhas no primeiro ano e no ano seguinte, colapso total. Mais uma vez, meu, seu, nossa dinheirinha por água abaixo. Mas vida que segue. Chegamos agora à Ponta dos Seixos, o ponto mais oriental das Américas. Fizeram aí recentemente aí em João Pessoa, né, Paraíba, quem não conhece, recentemente fizeram esse enrocamento para proteger da erosão essa área de falésia, que foi uma obra que custou 4 milhões por conta da erosão, fez-se necessário, mas que chegou esse parâmetro aí de R$ 3.737 por metro linear de obra. E o que acontece foi que durante os anos, pela provável elevação do nível do mar, as ondas, como vemos aqui nessa animação, começaram a penetrar com maior energia e atingir aí a base da falésia, chegando ao ponto de exigir aí as intervenções, né? Também somando-se ventos e chuvas e principalmente a ação das ondas. Quem conhece a história sabe que foram mais de 20 anos aí de especulações sobre o que se deveria ser feito. E apesar de alguns estudos e muita discussão sobre o assunto, o corpo técnico decidiu aí pela solução mais barata que acharam, que foi colocar a pedra aí quase que ocupando toda a faixa de praia, né? E mesmo comemorando o que nunca tinha sido feito, podemos observar aqui que houve prejuízo aí na área de passeio público da praia. Mas agora, só mesmo o tempo para dizer como esse sistema praial vai se comportar. E se em alguns anos mais as pedras não tiverem todas espalhadas, já é um ganho. Mas vamos agora para Balneário Camboriú, considerada aí a Dubai brasileira pela concentração na beira-mar dos prédios mais altos do Brasil. Mas que por ter essa faixa de praia muito estreita, também fica vulnerável durante a ocorrência aí de eventos de ressaca. E apesar de essa praia não ter assim um histórico de erosão como de outras orlas,
vem se discutindo projetos já há algum tempo para ampliar essa praia, pelo simples fato de que os prédios de grande altitude fazem sombra na praia. E aí, já em 1982, teve a primeira intervenção, que custou aí 8 milhões de reais em 2002, mas que por aterrarem um trecho de praia, utilizando sedimentos dragados do leito do Canal Sul, isso causou um espalhamento de lama, de lodo e mexilhão ao longo de toda a praia e causou um impacto aí que persistiu ao longo de um bom tempo. Daí, nos últimos anos, conseguiram aprovar aí um projeto de recuperação da praia que iniciou em 2019 com a construção no setor sul de um espigão de 300 metros ao custo de 2 milhões e agora conseguiram aí iniciar, parece que iniciou agora em 2021, o aterro hidráulico dos 5.700 metros de orla ao custo de 67 milhões, o que chegou aí a um total de 77 milhões só para esses 5.700 metros de orla e chegamos aí a esse parâmetro de R$ 13.508 por metro linear de orla com intervenção de obras. Mas que deve ficar assim, né? Ao final das obras deve ser esse aqui o projeto que estão aí mostrando que vai ficar, como visto nessa imagem, mas que cabe aí nós esperamos para ver, né? Só vão esperando aí mesmo para ver como é que fica. Tanto pelo as-built, né, como a praia vai ficar após a construção, como também pela acomodação da praia ao longo do tempo. Eu particularmente acredito que não vai haver recurso significativo da linha de praia pelo fato dessa praia ter esses dois promontórios aí, né, que aí define aí esse arco praial como um sistema do tipo semi-fechado, que mantém aí os sedimentos. Mas, a título de curiosidade, dá uma olhada aqui nesse calombinho aqui na orla, né? Que seria um enigma se não houvesse a presença aí dessa ilhota aqui, que nós estamos vendo aqui na seta, que cria o efeito de difração e as ondas foram construindo esse acúmulo aí ao longo do tempo e que mais uma vez nos induz aí a ver essas estruturas de offshore como uma proteção para ampliação da faixa de praia, né? Isso aí é o que a natureza nos ensina. Mas agora vamos para a bola da vez. Praia do Icaraí, estado do Ceará, que teve o histórico abordado no vídeo passado e agora vamos contabilizar, né? Ao longo desses 3 quilômetros aí, quer dizer, não foi, na verdade foram 1.100 metros, já foram gastos aí nessas primeiras etapas 9 milhões em 2010, 2,6 milhões em 2012, 1,8 milhões em 2015 e agora mais alguns retornos aí de quase 1 milhão de reais em 2020. Chegamos aí a esse parâmetro esse total, né, de 14 milhões 349 em 1.100 metros de orla. Isso aí só contando aquilo que a gente vê, né, lá nos editais que lançam aí na mídia, sem contar vários outros aditivos, enfim. Só para ter como parâmetro, chegamos aí ao valor de 13.045 aí reais no total aí já gasto somente em 1.100 metros de praia. Tá barato? Não tá barato. Mais uma vez, se tivesse ficado, né? Só que não ficou nada dessa obra, né? Mais uma vez, seu, meu, nossa dinheirinha, tudo por água abaixo. E acontece que esse plano aí que eles estão vendo de colocar esses 13 espigões é um caso aí que vai chegar aí a soma são um projeto de 151 milhões, com mais aí outros aditivos que eles falaram de urbanização da orla, seria em 3.100 metros de orla, chegaríamos aí esse valor de 53.338 reais por metro linear de obra executada, né? Não é barato, né? Acredito que esse aí vai ser o recorde, né? Se acontecer esse tipo de obra, né? E para quem quem acha que esse caso aí não vai se concretizar, olha aqui que esse projeto já está desenhado,
Não fui eu que fiz esse desenho aí, então não se engane, os planos dessa praia e de tantas outras estão sendo traçados hoje entre quatro paredes. E se a comunidade local não se importar, ninguém mais vai. Depois do projeto desenhado, aprovado e financiado, já era, my friend, dead end. Agora vai, aguenta. Mas só para ilustrar aí, essa obra que deveria ser de proteção costeira, imagina o que vai acontecer se vierem aí as energéticas ondas de norte. O que é que você acha? Deixa aí nos comentários para eu saber que você está participando, o que você acha, né? Deixar por sua conta. Por conta e risco, né? No caso aí da comunidade. Repito, o problema é global. Cada qual que cuide do seu quintal. Essa situação de ameaça eminente pode ser a chance dessa comunidade prosperar de uma forma sustentável ao longo do tempo. E fica a dica, gente da comunidade do Icaraí e adjacência, cultivar lagosta é igual barata no esgoto, basta ter um ambiente. E não é assim que vai criar esse ambiente. Esse mar aí, que está na frente da sua casa, é a maior fazenda self-service do planeta, autossustentável, de acesso e lazer gratuito. E o melhor, custo de manutenção zero. E para você entender isso de forma definitiva, olha só o que a natureza desenhou para a gente. Olha que maravilha de praia! Porto de Galinhas, o melhor exemplo de um ambiente que serve igualmente de fonte de alimentos, meio de subsistência e uma recreação náutica, gente, que é atrativo turístico mundial, de forma que as economias dessa comunidade são exclusivamente dependentes dessa praia. E veja agora, mais uma vez, nessa vista, que a estrutura dos recifes, a estrutura natural, protegeu a praia de uma forma, você pode ver aqui que a praia era para ser retilínea. Com essa estrutura, protegeu aí a praia durante milênios de ação. Então, meus amigos, se você quiser saber como maravilhar e trazer um pouquinho dessa praia para a sua praia, se inscreve no canal, ativa o Plim Plim, que nos próximos vídeos só vou lançar na onda boa.